Então, bom, a nossa aula de hoje, né? Hoje é dia 13/8/25. Só lembrar, então, o que a gente terminou a aula, né? É, a gente viu a parte de planos. Então, bom, o que eu preciso para definir um único plano, né? Então, um único plano, ele fica determinado, primeiro, por três pontos não colineares, né? Então, três pontos não colineares determinam um único plano. Por uma reta e um ponto fora dela. E um ponto, né, fora dela. Por duas retas concorrentes. Esse aqui a gente vai usar bastante, tá? Ou por duas retas paralelas, né? Duas retas paralelas, tá? Então a gente consegue determinar um único plano, né? Dessas três formas, tá? Então, três pontos não colineares, uma reta e um ponto fora dela, duas retas concorrentes ou duas retas paralelas, tá? Em geral a gente trabalha muito com esse três aqui, tá? Bom, então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, né? Começar a trabalhar com a posição relativa de planos. De planos. Tá? Bom, qual que é o objetivo nosso aqui? Tá? Entender o que acontece com a interseção de planos, né? E aí a gente vai ter os planos concorrentes, os planos paralelos, tá? Bom, quando eles forem concorrentes, o que acontece? Concorrente significa que eles vão se interceptar, eles se interceptam segundo o quê? Né? Qual objeto geométrico? Né? A gente vai ver que é segundo uma reta. Tá? Depois, a gente vai ver condições para que dois planos sejam paralelos em relação a retas. E por fim, não sei se vai dar tempo da gente ver tudo hoje, né? A gente, em relação a planos, a gente vai estudar a posição relativa de três planos no espaço, tá? Bom, depois a gente vai falar de perpendicularismo de retas e planos, né? E calcular ângulo entre duas retas. Eu acho que hoje não sei se dá para ver tudo isso, tá? Então, bom, vamos pensar aqui, né? Eu vou tentar fazer um esboço aqui, né? Quando a gente olha, deixa eu só ver que alguém está pedindo autorização, tá? Só um instantinho aqui que eu preciso permitir. Beleza. Deu certo aqui, né, Matheus? Deu, ok. Beleza. Então, primeiro de tudo que a gente vai ver é quando a gente pensa aqui geometricamente. Peguei dois planos, né? Lembrando que o plano ele é infinito. Bom, então vamos pensar dois planos que se interceptam. Tá? Então eu tenho aqui, digamos, dois planos que se interceptam. Bom, o que é esse conjunto de interseção desses dois planos, né? A gente olha aqui, a gente tem a ideia que seja uma reta. Né? Mas o que acontece? Bom, a princípio, quando a gente fala que dois planos se interceptam, ele tem um ponto em comum. E como que eu garanto que, na verdade, que eles têm uma reta em comum? Né? Se a gente for pensar mesmo só, a interseção não é vazia, tem um ponto em comum, a gente não consegue justificar isso aqui. Tá? Então, a gente só olhar pelo que é a interseção de dois conjuntos, né? Que é não vazio, que é um ponto, ou um elemento do conjunto, nesse caso, que é um ponto, não garante. Tá? Para isso, a gente tem um postulado.
postulado ele não fala que é uma reta, tá? Depois a gente conclui. Mas o postulado de interseção, ele dá, né, garante, né, ele não vai dizer por enquanto que é uma reta, mas ele vai dar condições para a gente provar que, na verdade, essa interseção é uma reta. Então, o postulado diz o seguinte: se dois planos distintos se eles têm uma reta em comum, ou, perdão, dois planos têm um ponto em comum, então eles têm um outro ponto em comum. Ponto em comum. Então, eles têm pelo menos um outro ponto em comum. Então, observe que a gente não consegue provar isso, né? Outro ponto em comum. Por isso que eu estou, né, enunciando isso aqui como um postulado. A gente não consegue provar. A gente consegue provar, dois planos se intersectam no ponto. Ponto. Agora, eu não consigo garantir que ele tem um outro ponto em comum, tá? Bom, aí com isso, né, garantindo que, através desse postulado, que se ele tem um ponto de interseção, né, ele tem um outro ponto, aí a gente consegue provar que, na verdade, essa interseção ela é uma reta, tá? Então, aqui, ó, a interseção de dois planos distintos e concorrentes, né? Concorrentes, né, que eles se interceptam, né? E concorrentes é uma reta. Bom, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim não, né? O que a gente tem aqui, né? Ó, vamos pensar aqui de novo, né? Aqui tem uma figurinha. Então, é... Bom, se eu sei que esses dois planos se interceptam, então eles se interceptam num ponto aqui, ó. Digamos aqui, ponto P aqui. O que o postulado me garante é que tem mais um ponto Q. Aqui eu vou estar fazendo aqui, ó. Que eles se interceptam, tá? Bom, aí eu preciso garantir que essa interseção é uma reta. Para mostrar que, né, então vamos ver como que a gente prova isso, né? Então, o que a gente tem, por hipótese, é isso. Que eu tenho dois planos distintos, concorrentes. Então, existe um ponto PQ aqui, ponto P. Mas, postulado de interseção garante que tem mais um ponto Q, certo? Então, aí agora a gente tem que mostrar que, na verdade, isso aqui, essa interseção que está aqui em pontilhado, ela não é ela é uma reta, tá? Não é pontilhado, não. É uma reta. Então, vamos lá. Bom, como que a gente demonstra isso, né? Vamos começar já, vocês já estão no quarto período, já dá para começar a ideia da demonstração. Bom, primeiro, eu vou dar nome para os planos, né? Aí eu estou com o auxílio aqui, vou usar essa figura. Então aqui eu vou chamar um plano de alfa, outro plano de beta. Tá? Então vamos escrever certinho. Seja alfa e beta planos concorrentes. Então, bom, se são concorrentes, tem um ponto em comum, e pelo postulado da interseção vai ter pelo menos outro ponto, né? Então aqui, ó, logo existe P pertencente, né, alfa interbeta aos planos.
pelo postulado da intersecção, existe um outro ponto, né? Existe Q diferente de P com esse ponto Q aqui na interseção também. Joia. Então, vamos considerar aqui, né? Dados dois pontos, eles determinam uma única reta. Seja R a reta determinada por P e Q. Né? Então, lembra, dois pontos determinam uma única reta. Bom, como P e Q eles pertencem a alfa e eles pertencem a beta, né? Vou colocar aqui como P e Q pertence a alfa, então né, vai implicar que a reta R está contida em alfa. Né? Se um plano contém dois pontos de uma reta, ele contém a reta. Né? Da mesma forma, né, P e Q eles estão em beta, pertence a beta, isso implica que a reta R está contida em beta. Então toma muito cuidado, né? Ó, pontos pertencem, subconjuntos de pontos, né, são subconjuntos do plano, está contido. Daí, bom, a gente conclui, né? Portanto, a gente conclui que R está contido em alfa interbeta. Bom, então a gente já mostrou que a interseção contém uma reta, mas o que a gente quer mostrar, né, segundo aqui nossa intuição, é que isso aqui é uma reta, não é que ele contém a reta. Né? Então, no fundo, falta mostrar que, na verdade, eu tenho a igualdade. Tá? Então, aqui, ó, a gente mostrou que está contido, né? Então, resta mostrar que R ele é igual a alfa interbeta. Né? Ou seja, como que eu mostro que ele é igual? Mostrando que não tem nenhum ponto fora de R que pertence a alfa interbeta. Tá? Ó, de fato, se existir algum ponto aqui, ó, se existir, vou chamar aqui R grande, PQ, vou chamar S grande, para não confundir com R pequeno, ou T. Se existir T pertencente a alfa interbeta com T não pertencente a R, a reta, então a reta R e o ponto P e o ponto T determina um único plano alfa. Ou alfa já está ali, desculpa, gama. Lembra, ó, então, falei no comecinho, ó, a gente vai precisar, então, por uma reta e por um ponto fora dela, a gente determina um único plano. Então, estou usando aqui, ó, por uma reta R e um ponto fora dela, a gente determina esse único plano. Agora, o que acontece? Né? Ó, agora, a gente tem P pertencente a alfa, P não, desculpa, T. Tanto número, é tanta letra que eu me confundo. T. T pertence a alfa e R está contido em alfa. Isso significa, pela unicidade do plano gama, que alfa tem que ser igual a gama. Também a gente tem que o T pertence a beta e o R está contido em beta. Pela unicidade do plano, né, que contém o ponto P e a reta R, você conclui que beta igual a gama, ou seja, você teria que alfa igual a beta, isso aqui é uma contradição. Ou seja, não tem nenhum ponto fora de R que está na interseção. Portanto, né, o R é igual a alfa interbeta.
Então, observa que, né, a gente está apoiado, claro, no postulado de interseção, mas não é simplesmente mostrar que está contido, né? No caso, a gente está mostrando essa igualdade, né? Então, vamos concluir aqui, ó. Portanto, né? É uma reta na interseção desses dois planos, né? Entendeu? Então, depois vocês vejam se ficou alguma dúvida em relação a isso, né? Mas não é simplesmente mostrar que R está contido, tem que mostrar que é igual, tá? Bom, quando a gente fala, né? Aqui eu coloquei posições relativas de planos, né? Mas na verdade a gente tem também da reta com plano, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho R é uma reta e alfa é um plano, né? A gente tem duas situações. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui, alfa. Deixa eu mudar aqui, eu vou mudar a cor para fazer uma reta. Tem que a reta R, ela pode interceptar, ou ela pode estar contida, claro, no plano, né? Reta R. Ele pode não interceptar, ou ela pode estar contida, né? Aqui interceptar num único ponto, né? Se interceptar em dois pontos, ela está contida, ou ela ser, né? Pensar aqui a reta R, não interceptar. Tá? Então, bom, vamos pensar aqui. Então, eu tenho uma reta R e um plano alfa. O que pode acontecer, né? Então, primeira coisa, vamos colocar aqui, ó. Se R inter alfa for diferente do vazio, contiver pelo menos dois pontos, aqui dois pontos, então a R, né, está contida em alfa. Bom, se a gente tem, né, se R inter alfa for diferente do vazio, mas vou colocar aqui, for um único ponto, deixa eu colocar aqui só um ponto, digamos um ponto, nesse caso aqui, ó, um ponto P. Então, eu estou falando que isso aqui é só um ponto. Então, R alfa são concorrentes. Tá? Agora, se eu tiver que eles não se interceptam, né? Inter alfa for vazio, aqui ficou ruim, deixa eu arrumar isso aqui. Se R inter alfa for igual a vazio, então eles são paralelos. Né? R e alfa são paralelos. Bom, por mais que vocês já estejam, né, isso aqui é bem conhecido, né? Mas eu estou relembrando aqui. Tá? Bom, por que eu estou vendo isso, né? É claro que, às vezes, não é fácil provar, né, que uma reta... Claro, se a gente for pensar em geometria analítica, é fácil provar se uma reta intercepta ou não um plano. É uma coisa difícil de se fazer. É só você usar, ver se... monta aqui, ver se tem pontos em comum, né? E aí, se você tem a equação da reta e a equação do plano, facilmente, geometria analítica, você consegue determinar se essa interseção é ou não vazia, e na verdade você consegue determinar se é uma reta, se é um ponto ou se é vazia. Tá? Agora aqui não, aqui eu tenho dois objetos abstratos, né, uma reta e um plano, e como que eu caracterizo que essa reta e esse plano
eles são paralelos, né? Então, bom, o que a gente tem? Eu não vou colocar como teorema, mas vamos colocar aqui como... colocar um resultado aqui. A gente vai até ver como que prova ele. Ó, como que a gente prova esse resultado? Que ele não é tão forte assim, ele é mais uma conclusão, né, dessas definições. Então, que uma reta R e um plano alfa são paralelos, deixa eu colocar alfa aqui, eles são paralelos, se e somente se R não está contido em alfa, eu não estou falando que R não intercepta alfa por enquanto, né? Então, não está contido em alfa, significa que tem um ponto de R que não está em alfa. Ponto. E existe uma reta S contida em alfa com S paralela a R. Então, a gente pode usar isso para mostrar que um plano e uma reta são paralelos. Tá? Bom, vamos ver isso aqui, ó. Tá? Eu não vou, vamos comentar aqui, ó, de fato. Vamos ver o que está acontecendo. Qual que é a ideia aqui? Bom, é somente C, né? Então, bom, vamos pensar aqui na ida, só para a gente estabelecer, né? O que significa a ida, né? Bom, eu tenho por hipótese que R paralela a alfa. Tá? Isso aqui significa que eles são paralelos. Bom, se R é paralela a alfa, então, o que significa R ser paralelo, a reta R ser paralela ao plano alfa? R inter alfa é vazio, não intercepta. Isso aqui é a definição deles serem paralelos. Né? Então, estou pensando nessa direção. Então, se R é paralela a alfa, vale isso. Bom, aí eu preciso encontrar isso aqui eu já provei, né? Então, que R não está contido em alfa, porque não intercepta alfa. Eu vou colocar aqui, né? O que implica que R não está contido em alfa. Porque se ele interceptasse, todo ponto de R tem que estar em alfa, né? E R é não vazio, que é uma reta. Então, é um conjunto de pontos. Bom, então agora a gente tem que mostrar o quê? Que existe uma reta em S paralela a alfa. Vamos fazer aqui um esboço, ó, paralela a R, né? Uma reta em alfa paralela a R. Então, eu estou com alfa aqui. Né? Vou fazer aqui outra cor, uma reta R aqui em cima. Bom, e agora, como que eu mostro que tem uma reta aqui paralela a R em alfa? Bom, vamos pegar qualquer ponto aqui em alfa. Vou escolher um ponto aqui qualquer. Tá? Peguei, digamos aqui, um ponto P. Bom, pelo axioma das paralelas, não precisa nem pelo axioma das paralelas por enquanto, não. Ó, então, essa reta R e esse ponto P, eles determinam um único plano. Ó, certo? Ó, RP, depois eu vou escrever, tá? Então, eu vou mudar a cor aqui. Então, eu tenho o ponto P e a reta R, eu tenho um plano. Qual é o nome desse plano aqui? Vou chamar ele de beta, né? Tem um plano aqui, ó. Um plano beta, tá? Que contém a reta R
e o ponto P. Esse aqui é o plano beta, tá? Bom, beta inter alfa ou alfa inter beta, isso aqui é diferente do vazio. Por quê? O P pertence a alfa inter beta. Então, bom, se eles se interceptam, a gente acabou de mostrar que eles se interceptam segundo uma reta. Então, isso aqui eles se interceptam segundo uma reta, que é a reta que eu vou chamar aqui de S. Então, essa reta... Opa! Minhas retas não estão tão reta, né? Que é ruim de desenhar. Então, aqui é o ponto P, né? Então, na verdade, alfa inter beta é igual a S. Ok? Bom, e aí o que acontece? Vamos olhar aqui. O que a gente tem que provar? Que S é paralela a R. Vamos ver por quê. Vou deixar aqui o desenho. Bom, por que que S é paralela a R? S é paralela a R porque elas são coplanares, né? Pois R e S, tá bom, S e R são coplanares. Né? Porque, ó, lembra que a S está no plano beta. E a R também, né? R é quem determina o beta. Então, essa E, a reta S está contida em alfa. Né? Então, você tem que R inter S é diferente, não. É igual vazio, né? Isso aqui é igual vazio. Ou seja, você tem duas retas no mesmo plano que não se interceptam. Então, elas são paralelas, né? Perdão. Isso, né? Isso. Tá? Então, de novo, R e S são coplanares e não se interceptam. Se elas são coplanares e não se interceptam, elas são paralelas. Tá? Então, bom, eu vou colocar aqui a construção, mas aqui foi mais ou menos um rascunho, tá? Pra gente... Rascunho. Então, bom, só entender aqui que senão só pela figura às vezes a gente não lembra, né, como que foi. Então, vamos continuar aqui, ó, tá? Pula essa parte aqui do rascunho. Tá? Deixa aqui, esse aqui é o rascunho, tá? Então, bom, beleza, né? Então, eu vou construir essa reta S aqui. Então, vou colocar lá, ó, seja P pertencente a alfa, né? A reta R e o ponto P, eles determinam um único plano beta. Único... Nossa, deixa eu reescrever aqui, tá? Único plano beta, né? Como P pertence a alfa inter beta, então alfa inter beta é igual a S, a uma reta S, né? Tá vendo? Não, é tudo construtivo, né? Mas a ideia tá ali, ó. É igual a uma reta S. Uma reta S, ponto, né? Como RS são coplanares e R inter S é vazio, é igual a vazio, né? Isso aqui por quê? Pois a S está contida em alfa. Então,
R paralela a S. Certo? Então, tá vendo? Se a gente mostrar aqui, a gente provou, né? Que se ela é paralela, acontece isso, né? Agora a gente tem que mostrar o contrário, né? Falta o contrário, né? A gente mostrou que se R e alfa são paralelos, então R não está contida propriamente em alfa e existe uma reta em alfa paralela a R. Tá? Não estou falando que é única não, tá? Porque observe, não é única, porque depende do ponto. Eu posso pegar isso aqui em qualquer ponto. Agora o contrário, vamos pensar aqui, ó. Né? O que seria pensar o contrário? Então aqui, ó, suponha que exista uma reta R. Não, suponha que existe, não. Suponha que R, né? Não exista, não. Suponha que R é uma reta que satisfaz, né? Que ela não está contida em alfa. E é paralela a alguma reta de alfa. Aqui, suponha que a reta R satisfaz. Isso aqui agora é a hipótese, né? Então, R não está contido em alfa e existe uma reta S contida em alfa com R paralela a S. Então, o que a gente tem que concluir? Que R e alfa são paralelos. É isso que a gente precisa, né? Então, vamos ver o que a gente tem aqui de hipótese, né? A gente tem aqui uma reta R, vou ter reta R aqui. Eu tenho um plano aqui, um plano alfa. E aqui eu tenho uma reta S. Vou pegar preta, não, vou pegar amarelo. Vou contrastar aqui. Uma reta S que é paralela a R, né? Então, bom, o que a gente tem que mostrar aqui? R e S são paralelos. Bom, o que a gente faz? Ó, vamos olhar aqui, ó. O que a gente tem? Ó, a gente tem R e S são paralelas. Se elas são paralelas, elas determinam um único plano. Certo? Então, vamos pegar aqui, ó. Então, como R é paralela a S, existe, tá vendo? É aquela outra forma de determinar um único plano. Né? Claro, com R diferente de S também, né? Existe um único plano beta que contém R e alfa e S, perdão. Essas duas retas. Então, o beta, vou fazer ele aqui, ó. Tá vendo? É bem construtivo aqui, né? Essas demonstrações aqui, elas são construtivas. Ó, esse aqui, digamos, é o plano beta aqui, ó, que contém R e S. Bom, o que a gente tem que mostrar? Que R não intercepta alfa, né? Para que R e alfa sejam paralelos. Agora, o que acontece? Bem, vamos olhar aqui, ó. A gente tem que R inter alfa. Isso aqui ele está contido, né? Bom, o R está contido em beta, né? Então, em beta inter alfa. Como o R, né, ó, como o R não está contido em alfa, beta é diferente de alfa. Né? Isso aqui, na verdade, ele é igual a S. Né? Pois o beta, perdão, pois R, né, não está contido em alfa. Porque se
né? Se alfa fosse igual a beta, o R teria que estar contido em alfa, né? R não está contido em alfa. Observa que, né, eu não estou usando o argumento que o R não intercepta alfa. Estou usando o argumento que R não está contido em alfa. Então, tem pelo menos um ponto em R que não está em alfa, né? E se beta fosse igual a alfa, todos os pontos de R teriam que estar em alfa. Tá? Joia. Né? E também o que a gente tem? Que o R interalfa, isso aqui está contido em R. É um subconjunto de R. Né? Logo, bom, R interalfa é um subconjunto de S e é um subconjunto de R. Como R inter S é vazio, porque, lembra, R e S são paralelas. Então, segue que, né, R interalfa está contido em R inter S, que é vazio, ou seja, R não intercepta S, né? Portanto, R paralela a alfa. Então, se a gente consegue mostrar que uma determinada reta, né? Às vezes pode parecer algum exercício assim, a reta R tem um ponto que não está em determinado plano. Se você conseguir mostrar que tem uma reta nesse plano que é paralela a essa reta R, então automaticamente essa reta vai ser paralela ao plano. Você garante que ela não intercepta. Entendeu? Então, às vezes você consegue usar esse tipo de informação. Tá? Joia. Né? Então, a gente viu a situação das posições relativas de reta e plano primeiro, né?